Glória a Deus. Quem está preparado para a palavra de Deus hoje aqui? Diga amém. 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 Em nossa vida, para avançarmos na fé e vencermos, precisamos de perseverança, de força, de resistência, que nós adquirimos em nossa caminhada, e assim conseguimos chegar até o final dessa nossa jornada, e assim conseguimos cruzar a linha de chegada. Para isso precisamos ter boas referências em nossas vidas, assim como fala em Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e vemos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Pessoas certas vão nos levar ao lugar certo, pessoas certas vão nos ensinar as coisas certas, vão nos desenvolver os músculos certos que precisamos para conseguirmos chegar até o final. Eu vou falar muito sobre a linha de chegada, sobre o final, que é o que nos importa. E boas referências têm a ver com aquelas pessoas que Deus diz que são boas. Não são aquelas pessoas que a mídia diz que são boas. Não tem nada absolutamente a ver com aquilo que os homens dizem, mas sim com aquilo que Deus diz. Precisamos olhar para essas nuvens de testemunhos e seguir o exemplo delas, porque eles receberam a aprovação de Deus. Boas referências. Nosso objetivo é terminar essa corrida salvos, e que para chegarmos no final e termos essa resiliência, ou seja, essa determinação e essa convicção, nós precisamos aliviar a bagagem esta. É o que fala em Hebreus 12, 1, que nós devemos nos livrar de todo o peso. Eu estou repassando algumas coisas que eu já preguei em outras vezes, para a gente entrar na palavra. Nós devemos nos livrar de todo o peso, e o peso é tudo aquilo que trazemos para a nossa vida durante essa caminhada e que vai deixando a nossa corrida mais devagar. Tudo aquilo que começa e nos deixa cansados e nos deixa a ficar lentos, nos faz querer desistir da jornada. E é tudo aquilo que nos faz perder aquele fogo do início, aquele primeiro fogo que havia no nosso coração, que quando começamos a jornada, quando começamos a corrida, e de repente os passos começam a ficar mais pesados, as pernas mais cansadas, e é por causa desse peso que nós começamos a colocar sobre nós, e que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Deus. E para podermos chegar mais longe e ter essa perseverança, essa superação, nós precisamos nos aliviar desse peso extra, que a gente sabe que não é de Deus. Talvez você esteja se perguntando assim: mas o que seria isso na minha vida? Como que eu posso saber o que seria isso na minha vida? Peça para o Espírito Santo, Ele vai mostrar para você. Livre-se do peso. E para conseguirmos fazer isso, nós precisamos ser liderados pelo Espírito Santo. Nós não vamos conseguir permanecer na corrida, nós não vamos conseguir chegar até o final dessa jornada, se não vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir, é impossível. E Jesus sabia disso, e por isso Ele afirmou que nós iríamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e aí sim iríamos cumprir a missão. Quando nós recebemos o Espírito Santo, não tem como cumprirmos a missão que Deus nos deu e chegarmos ao final sem o Espírito Santo. Não tem como. E como ficamos cheios do Espírito Santo? Uma maneira seria falando entre nós sobre as palavras de Deus e como eu tenho conversado com as pessoas à minha volta.
Como que eu tenho conversado com as pessoas à minha volta? Quais são as palavras que saem da minha boca? As nossas conversas uns com os outros estão focadas em Deus, as grandezas de Deus. Isso nos deixa cheios do Espírito Santo. Quando nós falamos dele, quando nós proclamamos dele. Nessa última semana nós tivemos o nosso piquenique, e ali conversamos uns com os outros, demos risadas, tivemos conversas sadias. Alguns compartilharam o que Deus tem feito em sua vida, e como Deus é maravilhoso. Ali vimos a beleza e a natureza de Deus, tudo o que Deus fez, como Deus é grandioso, como Deus é precioso, como Deus é cuidadoso. Assim também nós nos enchemos do Espírito Santo, quando temos momentos de comunhão com os irmãos, falando sobre as grandezas de Deus, falando sobre o que Deus fez na sua vida, falando sobre o que Deus pode fazer, falando sobre a nossa fé nele. Assim também nos enchemos do Espírito Santo, conversando entre nós das coisas de Deus, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Se você teve a oportunidade de teu pai ser cristão, eu tenho certeza que você vai lembrar de algumas palavras dele, falando sobre o reino de Deus, falando sobre Deus, falando talvez sobre experiências que ele teve. E nós estamos perdendo isso. Falando entre nós, entoando e louvando de coração ao Senhor. A nossa adoração a Deus precisa nascer do nosso coração. Não é algo mecânico, não é algo de um ritual vazio, mas nasce de dentro de nós. E quando a gente fala uns com os outros as coisas de Deus, e a gente louva a Deus com o coração, a gente fala para a nossa alma: minha alma, dê graças por tudo, dê graças por tudo. E assim ficamos cheios do Espírito Santo. Assim somos liderados pelo Espírito Santo para podermos chegar até o final. Nós estamos em uma jornada, nós estamos em uma corrida. Se você não percebeu, nós estamos numa jornada. Nós temos uma linha de chegada para cruzar, e o que importa para nós é chegarmos salvos a essa linha. Agora é que eu queria começar a minha pregação, mas antes ainda eu queria colocar uma palavra, um ponto chave, porque existe mais um tijolinho nessa construção. Em Mateus 24, 44, Jesus está conversando com os discípulos, e ele diz assim: assim também vocês precisam estar preparados, porque os filhos do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ainda não é pregação, é só mais um tijolinho, é só mais uma colocação para entendermos o que nós precisamos para chegar nessa linha de chegada. Mas Jesus já fala aqui que Ele virá numa hora que nós menos esperamos. Nós temos duas verdades nessas palavras de Jesus. A primeira delas é essa: o Filho do Homem virá. E é importante nós enfatizarmos isso, porque muita gente imagina que o Evangelho tem a ver apenas com o perdão dos pecados. Tem a ver com o perdão dos pecados, com a libertação do poder das trevas, mas não é apenas isso. O Evangelho fala do perdão dos pecados, da morte de Jesus na cruz, da ressurreição de Jesus, mas também fala da volta de Jesus. E isso tem ficado assim esquecido na gaveta de muitos corações. Muita gente nem sequer se lembra que Jesus está à porta, Jesus está voltando e Ele vai voltar. Amém? E a Bíblia nos afirma que Jesus vai voltar e vai conquistar o mundo inteiro. Vai se tornar o único Senhor e soberano sobre todas as coisas e sobre todos. E nesse tempo ninguém mais vai falar de guerras, de Estados Unidos, de Croácia, sei lá, de qualquer coisa. O único assunto vai ser o reino desse mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele vai reinar para todos sempre. Jesus está voltando. Esta é a mensagem que primeiramente Jesus deixa para os discípulos deles.
vou voltar. E essa é a final da corrida. Se você quiser saber, resiliência para quê? Perseverança para quê? Aonde eu vou chegar? Nesse lugar, é nessa linha de chegada. O encontro com Jesus. O encontro com Jesus que está voltando. Mas então Jesus coloca uma outra verdade nessas palavras. Precisamos estar preparados. Preparados para a volta do Senhor. E aqui é o ponto da nossa chegada, da nossa determinação, da nossa convicção. Esse caráter provado e aprovado, para que naquele dia nós possamos estar de pé e diante do Senhor. E por isso precisamos correr bem. E é por isso que precisamos perseverar na jornada. É por isso que precisamos ter forças suficientes para conseguirmos chegar até o final e cruzar a linha. Muitos param no meio dessa linha, dessa jornada. Muitos desistem. Muitos desistem sem saber que desistiram, porque esqueceram que Jesus fala: estejam preparados. E o que é estar preparados? Não é ter uma vida com dinheiro, não é ter uma vida com saúde. Isso Ele te dá. Está preparado. Nós vamos estar vendo o que nós precisamos, como precisamos chegar nessa linha. E olha, meus irmãos, essa preparação, ela é responsabilidade nossa. Jesus disse: vocês estejam preparados. Essa é nossa responsabilidade. O Filho do Homem vem, mas é você que tem que se preparar. E cada um de nós. E aí Jesus sempre é muito didático. Se você está com a Bíblia aberta, abre em Mateus 24. Você vai ver as parábolas que ele conta. Jesus fala que devemos nos preparar. E ele conta primeiro a parábola no versículo 45. Você está com a Bíblia aberta? Mateus 24, 45. Quem é? Amém? Quem é? Pois o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega da sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido. Ele fala aqui primeiro a palavra do servo fiel e do servo mau. Aqui Jesus fala da importância das boas referências. Preparar como? Andando com gente boa. Porque esse servo aqui começou a andar com gente ruim, começou a beber, começou a andar com gente bêbada e se perdeu. É isso que fala essa primeira parábola. Essa é a palavra de Jesus. A segunda parábola é a parábola das 10 virgens. Aqui Jesus fala sobre a necessidade de termos o Espírito Santo. Temos o óleo na nossa candeia, temos o óleo para nossas vasilhas, e o óleo aqui é o símbolo do Espírito Santo. Precisamos ter boas referências e precisamos ser cheios do Espírito Santo para estarmos preparados. Essa é a segunda parábola que Jesus conta. A última parábola que Jesus conta é a parábola do julgamento final. E no último dia o Senhor vai julgar as pessoas, separar ovelhas e bode. E a terceira parábola é a parábola que nós vamos estudar nessa noite. Talvez você está perguntando: mas que tanto você está falando? Nós temos que entender que Jesus vem querendo nos mostrar algo. E através das parábolas Ele vai nos mostrando algo. Ter boas referências, ter o Espírito Santo. E a terceira parábola é a parábola dos talentos, e que tem a ver com a boa mordomia. Nós precisamos preparados para o final. Nós precisamos não apenas de bons referenciais e sermos liderados pelo Espírito Santo, mas também ter boa mordomia. Nós somos mordomos aqui, e é isso que Deus está falando para a gente. Da responsabilidade de administrar ou cumprir as atribuições que uma pessoa recebe no chamado, ou de cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos, incluindo nossas famílias, nossos bens, os nossos dons. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 25, versículo 14.
para lermos esse texto que fala sobre a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, versículo 14, diz assim: pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, entregou os 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis-me aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, então entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o outro que recebera 2 talentos, disse o Senhor: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem servo severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tem os que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeia e ajunta onde não espalhei? Cumpri, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros que é meu. Tirar-lhe-ei, pois, o talento e dais ao que tem 10, porque a todo o que tem se dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será retirado. E o servo inútil lançai-o para fora das trevas, e ali haverá choro e ranger dos dentes. Pai, obrigado pela tua palavra. Que essa palavra, ó Pai, toque dentro de nós nessa noite e nos faça, ó Pai, entender o que o Senhor busca, o que o Senhor quer de cada um de nós, aquilo que o Senhor espera de cada um que está aqui, Senhor. Nos ensina nessa noite. Amém. Amém. Eu sei que essa parábola é um pouco grande, mas essa parábola pode ser reduzida em 3 ênfases. Se você souber essas 3 ênfases da parábola, você entende essa palavra por completo. A primeira delas é a dádiva, e é o que diz o versículo 14, fala da dádiva, diz assim: será como um homem que, ausentando-se do país, amou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. O nome para isso é dádiva. O apóstolo Paulo fala isso, essa mesma verdade, mas com outras palavras. Jesus falou aqui, Paulo falou aqui, João falou aqui, o Antigo Testamento fala isso, é a mesma coisa. Não existe divergência, não existe contradição. Paulo falou a mesma coisa. Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 7, dizendo: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. É a mesma coisa. Aqui diz que Jesus, esse homem que Paulo nos faz saber que é Jesus, se ausentou do país. Jesus subiu aos céus, e quando ele subiu aos céus, ele chamou seus servos e lhe deu os bens. Paulo diz: quando Jesus subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e concedeu-lhes dons aos homens. É a mesma coisa. Então esse texto nos fala sobre Jesus. E Jesus, quando ele subiu, ele nos deu os dons, nos abençoou com dádivas, de acordo com a capacidade de cada um.
Uns Ele confiou mais dádivas, outros menos. E aqui um parênteses, porque muitas vezes ao lermos essa parábola, nós focamos nossos olhos, por que que Ele deu mais para um e deu menos para outro? Por que que Ele tem mais que eu? E nós nos perdemos nessas discussões. Mas meu irmão, entenda, se Deus deu mais para um e menos para outro, o problema não é seu e nem meu, é dele. É responsabilidade dele, é decisão dele. Então nós não temos que ficar nos perdendo nessas discussões. O que cabe a nós é saber o que ninguém ficou de mãos vazias. Todos receberam algo de Deus. Todos receberam. Ninguém deixou de receber bens de Deus, dádivas de Deus, presentes de Deus. Ninguém. Se você nasceu de novo, se você foi transformado pelo agir do Espírito Santo, você recebeu Deus de bênçãos na sua vida. Portanto, o importante aqui não é olhar para que o outro tem ou que o outro não tem. Não. Mas é me ocupar com aquilo que Deus me deu e administrar aquilo que Deus me deu. Eu tenho que olhar para mim e enxergar o que Deus me deu. Ele te deu alguma coisa, pode ter certeza. Olhe para suas mãos, não olhe para mim agora. Olhe bem para suas mãos. Qual foi o presente que Deus colocou nas suas mãos? Tempo. Deus te deu tempo. Saúde. Você tem uma casa para morar, você tem força, inteligência. Olhe para suas mãos, você consegue ver que Deus te deu dinheiro, bons relacionamentos, uma habilidade para fazer uma comida gostosa, consegue coragem para empreender. Você tem tranquilidade para tomar decisões, jeito para cuidar das crianças, criatividade para inventar produtos novos, criar novos negócios. Deus te deu uma voz bonita para você cantar, te deu uma beleza exterior. Você percebe tantas dádivas, tantos presentes que Deus nos dá. Eu poderia seguir uma lista por horas e horas que Deus colocou nas suas mãos. Nós muitas vezes não percebemos. Muitas vezes nós negligenciamos, muitas vezes nós deixamos de lado. E a Bíblia diz que nós não podemos nos enganar. Em Tiago escreve isso, Tiago capítulo 1, versículo 16. Não precisa abrir, eu vou estar lendo para vocês. Tiago 1, capítulo 1, versículo 16 diz assim: meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstantes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito não vem do seu mérito, não vem da sua conquista, não vem do seu trabalho, vem de Deus. Desce do Pai. E quem não pode haver mudança nem variação. O que Ele te deu é teu. Se você tem algum bem, não se engane. Não deixe o inimigo cochichar no seu ouvido, dizendo assim: nossa, mas como você é demais. Olha como você conquistou, olha tudo que você conquistou, olha o que você construiu, olha o que você fez, olha como você é bom, como você é inteligente, como você é sábio, como você é dedicado. Não dê ouvidos ao diabo, porque que a Bíblia diz: não se engane. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai. Então, se você tem algo nas suas mãos, se você tem o tempo, se você tem saúde, se você tem trabalho, se você tem uma casa onde você mora, se você tem dinheiro no banco, se você tem criatividade para fazer as coisas, se você tem jeito com as crianças, se você sabe fazer uma comida gostosa, se você tem voz bonita para cantar, tudo isso você recebeu de Deus. Isso é dádiva. Tudo que você consegue fazer de bem é dádiva. Mas agora vem o ponto central dessa mensagem.
toda dádiva. E para toda dádiva existe um dever. Para toda dádiva existe um dever. Se você tem todas essas dádivas de Deus, saiba que você tem uma responsabilidade para tudo isso que Ele colocou em suas mãos. Nessa hora eu falei, porque muitas vezes nós só queremos, mas tudo que Deus te dá, você também ganha uma responsabilidade com aquilo. O dom que você ganhou, você tem uma responsabilidade com aquele dom. Porque olha que interessante, aquele senhor se ausentou do país e não disse para as pessoas assim: olha, eu estou indo dando esses bens, negocie, seja responsável, você tem o dever. Ele não falou isso, mas os dois servos imediatamente entenderam o dever e começaram a usar aqueles dons, aqueles bens. Diz o texto que o servo que tinha recebido 5 talentos saiu e imediatamente ia negociar com eles e ganhou outros 5. O Senhor não disse para ele: vá negociar, use esses talentos para mim. Não, Ele não falou. E o que recebeu 2 fez a mesma coisa. Aquele que recebeu 1 enterrou no buraco e aquilo que ele havia recebido. E essa é a parte mais importante dessa parábola. Essa parte tem a ver com a boa mordomia. E a boa mordomia tem 2 aspectos. Tem 2 aspectos. A primeira da boa mordomia tem a ver com valorizar aquilo que Deus me deu. Isso parece ser óbvio, mas não é. Eu preciso me fazer essas perguntas. Eu valorizo o que Deus me deu? Eu sou grato por aquilo que Deus me deu? Ao invés de ficar olhando para o que Deus deu para o outro, eu olho para o que Deus deu para mim e eu digo: muito obrigado, Senhor, Tu és bom. Eu faço uso daquilo que Deus me deu. O que Deus espera que façamos com esse presente, com essas dádivas? O que você faz com um presente quando você ganha? Bem embrulhado, bem bonito. O que você faz? Você rasga o papel, né? Igual uma criança. Quando você dá um presente a uma criança, ela rasga aquele papel. Ela tem ansiedade para ver aquele presente. Ela tem ansiedade para brincar com aquele presente. Ela tem ansiedade de gastar tempo com aquele presente. E rasga tudo. Mas se você for como algumas pessoas que ganham presente, abre com cuidado para não rasgar o papel, porque aquele papel tem que ser guardado para embrulhar um outro presente. Liberta-nos. Mas você abre. Você abre por quê? Porque você quer usar o presente. Você abre. Você quer gastar tempo com o presente. Você quer gastar dias com o presente. E você valoriza aquilo que você recebeu. Mas tem gente que recebe o presente e acha que já está tão cheio de coisas. Já tem tudo que nem abre, nem usa, nem brinca. E deixa guardado lá no armário, bem escondido. Já tem tantas calças, já tem tantas camisas, já tem tantas meias, né? Já tem tanto que nem abre, eu deixo lá no armário. É sobre isso que está falando a boa mordomia. Tem a ver com o primeiro ponto: valorizar aquilo que eu recebi. E será que eu estou usando aquilo que eu recebi? Será que eu gostei do que eu recebi? Será que eu estou mostrando para todo mundo: olha o que eu recebi, olha coisa maravilhosa, deixa eu brincar com você, deixa eu te mostrar, olha aqui que Deus me deu? Será que eu estou fazendo isso?
Deixa eu ser mais específico. Com os presentes que Deus deu para você. Se você recebeu uma voz bonita, você canta. Se você recebeu uma mente privilegiada, você usa, você ensina, você escreve, você facilita a vida das pessoas com invenções novas. Se você recebeu essa capacidade de construir relacionamentos, você tem feito isso, você tem criado pontes. Se você recebeu saúde, o que você tem feito? Você sai de casa, você brinca com as crianças, você conversa com as pessoas, você trabalha na obra de Deus. Ou apesar de você ter recebido todas essas dádivas, a sua escolha é ficar em casa. Eu não quero fazer nada. Eu não quero me envolver na igreja. Eu quero só sentar e ficar lá, só recebendo. Igual eu faço quando eu chego em casa, ligo da TV, sento na frente da TV, ligo a TV, e ali eu fico assistindo um filme 3, 4, 5, 6, 20, 30 horas. Oh, misericórdia. Eu não quero nem sair de casa. Gosto de reclamar da vida, falar dos outros. E os dias vão passando. E os dias vão se passando. E enterrar os meus talentos. E não abrir o presente. Ir e colocar ele dentro do armário. Não fazer nada com ele. Um presente tão lindo, tão bem embrulhado. Um presente dado especialmente para você, que não é usado. Desprezando aquilo que Deus te deu. A boa mordomia é o contrário disso. Eu valorizo o que Deus me deu. Eu valorizo, eu abro, eu curto, eu uso, eu agradeço a Deus. Mas existe um segundo aspecto da boa mordomia, que para mim é o mais importante. A quem eu estou enriquecendo com as dádivas que Deus me deu? Eu uso as dádivas que Deus me deu para enriquecer a mim mesmo? Ou eu uso os presentes que Deus me deu para enriquecer o reino de Deus? Porque é exatamente isso que diz o texto. Eles usaram os bens que eles receberam, não para ficarem ricos eles mesmos, porque eles devolveram tudo para o Senhor deles. Não foram eles que ficaram ricos, foi o Senhor que ficou mais rico, foi o Senhor que se tornou mais honrado, foi o Senhor que se tornou mais conhecido, mais abençoado, foi o Senhor. Esses servos não usaram os bens que eles haviam recebido para se autopromoverem. Eles não usaram os dons que receberam para se enriquecerem. Não, disso que se trata o princípio da boa mordomia. De ser um bom mordomo. Eu administro os dons que eu recebi de Deus para Deus. Não é para mim, é para Deus. Eu dou duro no meu trabalho, eu dou duro na minha vida, eu uso os bens que eu tenho, as ferramentas, eu uso o conhecimento, eu uso a habilidade que eu recebi, para que o reino de Deus cresça e enriqueça, para que Deus seja mais honrado, para que Deus seja mais respeitado. Esse é o princípio da boa mordomia. Deixa eu ser mais específico nisso, tentando tocar em áreas da vida de cada um de nós. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Quando você usa a dádiva do tempo, o seu tempo, quem é que está sendo enriquecido? Quando você usa a sua inteligência, você usa para trazer riquezas para quem? Para Deus. A sua força enriquece a Deus. O seu dinheiro traz riquezas para Deus. A sua casa, de quem é sua casa? A sua casa é usada para trazer honra a Deus. É Deus enriquecido com a casa que Ele te deu. Quem está sendo enriquecido? Quem está sendo promovido com esses dons, com essas dádivas? Deus é enriquecido com o carro que Ele te deu, com a saúde que Ele te deu, com a beleza exterior que Ele te deu.
tudo direcionado também para Deus? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer quando tratamos da boa mordomia. Porque esses servos, eles devolveram tudo para o Senhor, e eles sabiam que isso que eu tenho não é meu, é de Deus. Não é isso que diz o texto? E aí vem o terceiro D. São 3 D, as 3 ênfases: a dádiva, o dever e a decisão. A decisão já não é nossa, a decisão é do Senhor. E aqui temos um aspecto tão bonito da boa mordomia. Diz o texto no versículo 19 que depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou. E é interessante, esse depois de muito tempo, nós estamos vivendo isso. Nesse depois de muito tempo, não é? Jesus partiu e a gente está aguardando a sua volta e ficamos nos perguntando: Senhor, é agora, é agora, é hoje, está perto. E o tempo vai passando, mas uma certeza nós podemos ter: Ele está voltando e Ele vai voltar. Nos diz, depois de muito tempo, Ele voltou. O Senhor desses servos, Ele voltou. Ele voltou e Ele subiu e deu dons para as pessoas, deu bens, e Ele diz assim: que as pessoas que receberam os bens entenderam: eu tenho um dever com Deus, que Deus me deu. Aqueles 2 servos entenderam isso. E o Senhor voltou e Ele fez um ajuste de conta com aqueles servos, com aquilo que Ele deu para cada um, e fará conosco também. Eu sei que às vezes fica tão difícil, o trabalho é tão corrido. Meu Deus, eu não estou conseguindo ver nada, eu não vejo resultado, está difícil, eu estou me envolvendo, eu estou trabalhando, mas Senhor, me ajuda, me mostra. Mas nós podemos ter a certeza de que vai haver um ajuste de conta. O Senhor vai fazer isso. Ele vai voltar e o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. Você não pode esquecer isso. Jesus vai voltar e terá um ajuste de contas. Paulo fala isso. Paulo ecoa essas palavras de Jesus em 1 Coríntios capítulo 15. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. As pessoas estavam assim também, sentindo cansadas. Meu Deus, quando? Paulo está falando sobre a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição. Paulo diz assim: meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão, não é inútil, porque vai chegar o momento desse ajuste de contas. E é aqui que vem a parte maravilhosa da boa mordomia, tão linda, tão maravilhosa. Os bens que vocês receberam, e usamos esses bens para enriquecer o Senhor, para enriquecer o reino do Senhor, e no final nós vamos receber a recompensa. Olha que interessante. E olha que interessante o versículo 21 de Mateus 25 que nós lemos: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Nós lemos isso. Se antes nós apenas administramos os bens do Senhor, na volta de Jesus, no reino de Jesus, nós vamos participar da alegria do Senhor. Nós não seremos, agora usando a linguagem atual, nós não seremos mais gerentes ou administradores, mas nós vamos ser sócios participantes, cordeiros com Cristo e herdeiros de Deus. Aleluia.
E hoje nós temos esses bens que não são nossos, mas lá no final o Senhor vai nos promover e vai dizer: agora vocês não são mais gerentes ou administradores dos meus bens, agora eu vou tornar vocês sócios, herdeiros comigo. É o que o Paulo diz em Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Diz que nós vamos nos tornar herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Assim nós vamos receber aquilo que é nosso. Aí nós vamos receber aquilo que é nosso. Agora as coisas que temos são do Senhor e Ele deixou para administrarmos aqui. E no final o Senhor vai dizer para nós: olha, entra na minha alegria, entra no meu gozo, nós vamos tornar-nos herdeiros. Irmãos, nós estamos numa corrida. Usando a figura dessa palavra, nós estamos todos trabalhando na mesma empresa, cada um em uma área. A empresa não é nossa, a empresa é dele. Ele te deu a sua cadeira, Ele te deu a sua mesa, Ele te deu a tua sala, Ele te deu os recursos, o dinheiro para você investir na empresa onde for. Ele te deu o conhecimento, te deu tudo, te deu o curso, fez tudo. Mas à medida que você trabalha nessa empresa, quem enriquece nessa empresa é o dono da empresa. E Deus nos confiou uma missão, e o nosso trabalho é fazer o reino de Deus crescer. Aleluias. E quando chegarmos lá no final, naquele último dia, e você está sendo fiel com aquilo que você recebeu, e se você tem usado o seu tempo, sua saúde, o seu dinheiro, a sua casa para trazer riquezas, se você usa o seu carro para Deus, ter um irmão que está precisando de uma carona, e você liga e você diz: pode deixar, eu te levo, deixa comigo. Se você usa o teu tempo para sentar do lado de alguém e ouvir o coração dessa pessoa e abraçá-la, você está usando o seu tempo para Deus, e o reino de Deus está crescendo através desses atos. Riqueza para o reino de Deus. Então você está trazendo riquezas para o reino de Deus. Então você entendeu o chamado, que é fazer o reino de Deus crescer. Esse é o nosso chamado. E aqui isso que temos feito, nos reunindo aqui, é um tempo que nós separamos para Deus, para estarmos juntos, nos fortalecendo uns aos outros e abrindo uma coluna aqui da terra, do céu, para que os céus de nossa cidade sejam rasgados, dizendo: Senhor, venha, que se rasgue os céus e o seu reino venha sobre a CIS, sobre a minha casa. Quando nós nos reunimos aqui, estamos fazendo isso, servindo a Deus, usando o nosso tempo, usando a nossa voz, usando a nossa inteligência, os nossos dons, tudo aquilo que Deus nos confiou. E no final nós podemos ter a certeza de que Deus vai nos promover. É isso que importa. No final, quando o Senhor for fazer o balanço dessa empresa, Ele vai nos dar as ações dessa empresa e vai dizer para você: agora você faz parte comigo, essa empresa é também sua, vocês são os meus herdeiros, vocês vão herdar aquilo que é meu. É isso que esse texto diz. Então vale a pena, meus irmãos, caminharmos com Cristo. Não tenhamos uma visão curta para aqui e agora. Não, a nossa vida é como um sopro, porque a verdadeira vida é aqui no final, quando Jesus voltar, e Ele vai voltar, e assim nós vamos receber aquilo que é nosso, aquilo que Deus tem para nos dar, e nós vamos participar da alegria dEle. Então, enquanto estamos aqui, que nós corramos, que perseveramos nessa carreira, que nós sejamos bons mordomos dessa empresa, daquilo que Deus confiou para você, e bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado.
para que naquele dia final recebemos aquilo que é nosso e possamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, vou colocar você sobre o muito. Venha participar da alegria do Senhor, venha participar da alegria do Senhor. Amém, 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 amém. Quantos querem ouvir isso de Deus? Eu quero ouvir isso de Deus. Quantos entenderam essa mensagem? Como você tem usado os seus presentes de Deus? Como diz a palavra no começo, ninguém ficou sem receber nenhum presente, todos receberam. Como você tem usado? Eu queria te convidar agora a ficar de pé. Saiba que Jesus irá voltar. Hoje é a noite de ceia, e temos que fazer essa reflexão sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre o que estamos fazendo de nossas vidas e com aquilo que Deus tem nos confiado, e de como iremos ou queremos chegar no final dessa corrida de nossas vidas. Não importa como você começou, o que importa, o que mais vai importar é como você vai chegar nesse final, como você vai estar com o teu coração, como que você vai ser recebido nesse final. Nós vamos estar adorando uma canção agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Este é um momento que é somente você e Deus e ninguém mais. A salvação, ela é individual. Os dons que Ele te deu, Ele deu especificamente para você. O presente bem embrulhado, todo lindo, com aquele laço, foi entregue para você. Você sabe o que Ele te deu? Se você não sabe o que Ele te deu, que você comece a pedir para Ele revelar o teu coração. Pai, o que foi aquilo que você me deu? Qual é o meu dom? Qual é o meu chamado? Eu quero buscar, eu quero saber, eu quero, Pai, eu quero usar esse dom, eu quero abrir esse presente, eu quero, Pai, rasgar ele, eu quero usar, eu quero passar horas com Ele nessa... Ensina, me mostra. Comece a falar com o Pai nessa hora. Tu és digno de tudo. Sim, Deus. Fale com o Pai nessa noite. Tu és digno de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Nós estamos aqui somente para administrar. Nós estamos aqui para ser bons mordomos. Tu és glória. Tu és digno de tudo. Sim, tu és. Tu és digno de tudo. Não passe esse momento sem falar com o Pai. Nós vamos estar entrando para frente da nossa ceia. Este é o momento de você se reconciliar com o Pai, de falar com o Pai: Pai, me perdoa, Pai, por aquilo que eu tenho feito com meus dons, com os meus talentos. Eu sei que Tu és dono de tudo, eu sei que Tu és o Senhor de todas as coisas. Eu sei, ó Pai, eu entendi a mensagem, ó Pai, eu entendi, Senhor, me perdoa. Eu quero, ó Pai, eu quero sim fazer a Tua obra, eu quero fazer Teu reino crescer. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
possa nesse momento orar e dizer: Senhor, tudo te entregarei, tudo é teu. Eu entendi, meu Deus, agora eu entendi. Essa empresa é tua, eu estou trabalhando aqui na tua empresa, no teu reino. As coisas são tuas, eu te entrego tudo, sim, Senhor. Já estamos indo para o nosso momento da ceia. E eu convido você a falar com o Pai. Peça para Ele te abençoar. Peça para Ele te abençoar, qual seja a área da sua vida. Talvez você precise se reconciliar com Jesus, entregar a sua vida novamente a Jesus, pedir perdão, se arrepender, pedir para Deus um recomeço. Eu quero uma nova chance e tentar novamente. Ou talvez você nunca orou dizendo: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração. Hoje é o dia, não saia hoje daqui sem fazer essa oração de entrega. Amém. Amém. Quantos entenderam o que Deus nos trouxe hoje aqui? Amém? De sermos gratos e bons mordomos de tudo o que Ele nos confiou. Eu tenho certeza que você, olhando para você, você vai encontrar algo que Deus te deu. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. Quantos entenderam a mensagem? Amém. Que você olhe para você e encontre aquilo que Deus colocou em suas mãos. Nosso chamado principal é fazer que o reino de Deus cresça. E para isso Ele confiou a cada um de nós um dom especial, uma habilidade especial. E Ele entregou nas mãos de cada um presente. Todos vocês, todos nós. E que nós precisamos talvez aí entender, abrir esse presente e ver o que é esse presente para a tua vida. Amém? Santa Ceia, ela representa o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Jesus mandou tomarmos a ceia para lembrarmos o que Ele fez por nós. Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você. Mas Ele voltará. Essa é a convicção que nós temos. Essa é a certeza que nós temos, e por isso nós não podemos esquecer do final, da linha de chegada. Se está tudo bem na sua vida, se você não precisa de mais nada, você tem que saber que lá no final, aquilo que Ele confiou para você, irá ter um ajuste de contas. Amém? Jesus venceu a morte, Ele é vitorioso. E nós aguardamos a sua volta, que será em breve. E nós cremos que Ele ressuscitou, está vivo e voltará. Amém? A ceia é para aqueles que aceitaram Jesus em sua vida e que acreditam nele. Porque isso aqui representa justamente isso. Que nós tomemos a ceia até que Ele volte. E por isso celebramos este momento. Amém? E a Bíblia fala em 1 Coríntios
Examine-se a cada um a si mesmo. Nós já tivemos nosso momento de reflexão e de autoavaliação, e que você esteja pronto e preparado para essa volta. Essa reflexão que devemos fazer diariamente é pensando justamente na volta de Jesus. Mas nós vamos estar orando agora. E se existe algo que você ainda precise acertar com o Pai, faça agora, peça perdão, perdoe. Amém? Que você precisa talvez entregar o perdão para alguém. Se arrependa dos seus maus caminhos, das suas decisões erradas. Este é o momento de você falar com o Pai. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor Jesus, nos perdoa, me perdoa. Me ajuda a tomar as decisões corretas. Me ajuda a vencer os meus medos. Me ajuda a avançar para o caminho certo. Eu te quero em minha vida e em meu dia a dia. Vem habitar em mim, Senhor. Me perdoa. Me perdoa pelos meus distanciamentos de Ti. Me perdoa, Pai, por aquilo que eu não, pelos presentes que eu não abri. Me perdoa. Toque em mim agora, Senhor. Faça morada em mim, em minha casa, em minha família. Te amamos mais do que tudo. Muda o meu caráter. Me ensina todos os dias a estar mais perto de Ti. Obrigado, ó Pai, pelo Teu sacrifício. Obrigado, ó Pai, pelo caminho por nós. Obrigado, ó Pai, por tudo que tem feito por nós. Obrigado, ó Pai, pelas dádivas que tem nos dado. Obrigado, ó Pai, por tudo que tem nos dado. Amém. Amém. Sai do seu lugar agora. Venha pegar o cálice e o pão. E volte ao seu lugar e espere para fazermos isso junto. Este momento de tomar o primeiro pão. Nossa adoração, dia e noite subate nossa adoração, dia e noite subate nossa adoração, dia e noite subate nossa adoração, dia e noite subate. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E comamos todos. Do mesmo modo, depois de cear, tomou-se o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeste em memória de mim.
Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciai a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Aleluia. Por tudo que Jesus fez por nós, por todo o sacrifício dele, bebamos. Aleluia. Que você dê um grito agora de aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós sabemos que se está vivo, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Amém. Oh. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aplauda ao Senhor. Pai, receba nossos aplausos, receba a nossa adoração. Nós confiamos em Ti, sabemos que Tu irá voltar, Senhor. Amém. Amém. Queremos ser bons mordomos. Bons mordomos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E que possamos ouvir lá no final: servo bom e fiel. Amém. Pastora, quer dar algum recado? Amém? Amém, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Esse é um momento tão precioso de nós podermos estar na presença do Senhor, né? Relembrando a morte dele até que ele venha. Isso é muito precioso. Jesus voltará, isso é uma realidade. Nós seguimos vivendo aquilo que Ele tem para nós, amém? Sexta-feira, todas as sextas, nós estamos aqui no estudo falando sobre o reino de Deus. Você que não está vindo, você que não veio ainda, sexta-feira agora, eu vou voltar, eu vou dar a primeira aula de novo que nós demos, tá? Porque algumas pessoas ficaram meio perdidos, e para que nós possamos prosseguir naquilo que nós vamos ensinar e dar continuidade, eu preciso que vocês tenham essa primeira aula. Então, sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui. Então, eu vou dar a primeira aula sobre o reino de Deus. Você que sabe algumas coisas do reino de Deus, você vai aprender outras coisas sobre o reino, para que nós possamos dar continuidade. Senão fica difícil lá na frente, a hora que nós formos entrar nos dons, algumas coisas as pessoas não vão entender, e nós precisamos que todos entendam o que é o reino de Deus e o que nós estamos fazendo aqui. Quem faltou na aula sexta-feira, perdeu, foi uma bênção. Nós falamos sobre apóstolos, sobre profetas, sobre mestre, sobre várias coisas que complementam aquilo que nós já começamos a falar. Amém? Às vezes as pessoas perguntam: mas por que a igreja de vocês tem apóstolo? O que é um apóstolo? Nós estamos falando sobre isso, ministrando sobre isso, e é muito interessante nós entendermos o que é uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja apostólica baseada no livro de Atos, e nós estamos falando sobre os 5 ministérios que Jesus deixou. Então, sexta-feira, eu espero todos aqui
os que não vieram, os que faltaram. E eu quero que os que vieram voltem, né? A Patrícia disse que tem algumas coisas que ela tem que anotar. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Quem puder estar aqui vai ser uma bênção. Eu sei que muitos têm trabalho, fica difícil de vir. Mas assim, quem puder estar aqui, eu sei que é um tempo precioso de Deus para a vida de vocês. E os que não podem estar, num outro momento, nós estaremos fazendo, ou vendo um outro dia, ou num sábado à tarde, um intensivo maior. Só que não vai ser agora, né? Então agora nós vamos continuar naquilo que nós estamos, porque senão nós não vamos conseguir terminar até o final do ano. E eu gostaria de terminar até o final do ano, porque em janeiro nós temos outras coisas já para fazer, nós temos várias coisas para fazer. E eu preciso de vocês, né? Onde estão os 300 que vai nos acompanhar? Que nós vamos juntos ganhar o reino de Deus, que nós vamos juntos conquistar essa cidade para o Senhor. Nós vamos para as nações. Quem vai comigo para o Afeganistão? Olha lá, tem mais um soldado. Era só André, agora tem mais um. Glória a Deus. Quem veio sexta-feira sabe do que nós falamos. Olha lá, o Douglas vai também. Glória a Deus. Mas foi um momento muito legal, nós podemos assim conversar, as pessoas que tiveram dúvidas, nós tiramos as dúvidas, vai ser um momento muito precioso, tá bom? Fico muito feliz se vocês puderem estar terça-feira às 20 horas, o nosso culto de oração, o nosso momento na presença do Senhor, e domingo o nosso culto às 19 horas. Que o Senhor os abençoe, amém? Glória a Deus. Aprender mais de Deus é sempre bom. Então, sexta-feira você é o nosso convidado. E tem sido realmente um banquete. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos, hoje para todos sempre. Diga amém. Amém. Cumprimente quem está do seu lado, dê um abraço nele. E fale para ele, terça-feira e sexta-feira.